noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está aqui presencialmente. Boa noite a você que está nos assistindo aí do outro lado da tela. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Pai. Nós estamos em uma semana especial, onde estamos vindo e nos conectando à Casa de Deus para receber mensagens especiais. Então, eu tenho certeza que Deus está muito feliz com a sua presença, com a sua conexão, porque você ouviu o chamado do Espírito Santo nesta noite. Então, seja muito bem-vindo. Vamos orar? Incline a sua cabeça, feche seus olhos e volte seus pensamentos para o trono do Pai. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Paizinho, por ter nos trazido até aqui, por ter nos mantido com saúde, com vida e por nos dar o louvor na nossa boca. Senhor, que o Senhor possa abrir a nossa mente para receber a Tua palavra, que o Senhor possa abrir os nossos corações para guardar essa palavra e possa abrir a nossa boca para transmitir, Senhor, para todos o que precisam ouvir de Ti aí fora. Que possamos sair daqui diferentes do que chegamos, preparados para levar a Tua palavra, para cumprir a nossa missão. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração, perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero que vocês se coloquem em pé, que agora nós vamos cantar um hino muito forte, porque Ele vive. Particularmente é o meu hino preferido de todo o inário. Então declare: Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morreu.
maravilhosa. Estar nas mãos de Jesus. Não tem melhor lugar para você estar. Jesus é muito lindo, né? Jesus é lindo. Fala isso para Ele. Lindo. Vamos cantar. Lindo és meu mestre, Rei do céu, da terra, homem, Deus, Senhor Jesus. Teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz. Flores do campo, como sois tão lindas, sois o fulgor de prados mil. Mais belo é Cristo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil. Lua brilhante, sol tão resplendente, quão divinal é vossa luz. Mas há um brilho mais fulgurante, o brilho do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Boa noite, irmãos. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia com as bênçãos de Deus. E conforme nós combinamos, então, começando ontem, nós vamos discorrer um pouquinho sobre alguns assuntos que podem contribuir para a nossa saúde mental, para o bem-estar da família cristã, em todos os sentidos. Claro que nós não podemos dar conta de todos os assuntos, mas nós podemos discorrer um pouquinho sobre cada um deles. E hoje eu gostaria de falar-lhes sobre o seguinte tópico: como priorizar o cuidado dos nossos filhos, de forma que nós tenhamos saúde mental. E para isso eu gostaria de ler um poema ou um texto muito interessante de uma psicopedagoga chamada Cassiana Tardivo. Ela atua há mais de 20 anos como orientadora educacional, trabalhando com crianças e adolescentes. E ela conseguiu expressar muito bem, em boas palavras, os sentimentos que têm preocupado muito as famílias atualmente. O seu texto intitulado Os Filhos do Quarto. Eu não sei se você já ouviu esse texto, mas eu guardo com muito carinho na minha agenda. E ele diz o seguinte: não sejamos exagerados para dizer que só agora, com o advento da tecnologia, nós temos perdido os nossos filhos.
Não, não, queridos. Nós os perdíamos bem antes disso. Mas antes nós os perdíamos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje nós os perdemos dentro dos quartos. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos as suas vozes, escutávamos as suas fantasias. E ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passavam em suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, nós não escutamos suas vozes, não ouvimos os seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, dentro dos seus quartos, e por isso pensamos que estão em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora os nossos filhos ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é exatamente. Perdem literalmente a sua vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados totalmente no mundo global de tanta informação e estímulos de modismos passageiros que em nada contribuem para a formação segura dos nossos filhos, a ponto de tomarem decisões moralmente corretas e de acordo com seus valores familiares. Ah, queridos irmãos, dentro dos seus quartos perdemos os nossos filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias. Já não sabem mais quem são, porque estão mortos da sua identidade familiar. Estão perdendo a sua identidade familiar a cada dia. Se torna uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados. E pais nem sempre sabem quem são os seus filhos. Queridos irmãos, como pais cristãos, é muito importante refletir sobre a questão de que os nossos filhos também podem estar perdendo a sua vida em seus próprios quartos enquanto estão vivos. Podem estar perdendo o seu tempo enquanto há muito tempo. A chance de se relacionar conosco, com seus amigos, com os parentes, com os avós, estão perdendo tempo e precisam desses relacionamentos. É tempo, portanto, queridos pais, de agir com mais intencionalidade. Do contrário, estamos sim, todos nós, você e eu, contribuindo para que os nossos filhos percam a vida ou tenham uma vida sem sentido, sem propósito, sem limite, uma vida artificial que pode levar ao adoecimento mental, mas inclusive à depressão e mesmo ao suicídio, como tem levado vários adolescentes, crianças e adolescentes. Há muitas coisas, no entanto, queridos, que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos, para que fiquem longe dos seus quartos, ou melhor, para que usem os seus quartos apenas para o propósito de dormir, de passar a noite, e o resto do dia que vivam a sua vida de forma intencional, de forma significativa, longe dos seus quartos quando eles não precisam estar. Mas que tal começarmos por nós mesmos? Que tal refletirmos sobre o tempo que nós temos passado nas redes sociais, no celular, em frente à TV, ou simplesmente longe dos nossos filhos, fazendo qualquer outra coisa que nós poderíamos fazer com eles? Ah, sim, nós precisamos trabalhar, nós temos as nossas rotinas, mas há muito tempo, quando nós estamos juntos e estamos perdendo a oportunidade de estar com eles. Então, que tal nós tomarmos algumas dicas e depois ampliarmos estas listas? Por exemplo, procure ser paciente com os seus filhos, especialmente quando eles estão se sentindo mal, chateados ou com raiva. Olha só. Permita nesse momento que eles se expressem, sem interrompê-los. E ao mesmo tempo, em contraposição, não permita que diante de um diálogo mais acalorado, ele lhe dê as costas. E vá para o seu quarto e bata a porta. Ah, queridos irmãos, se isso acontecer, vá atrás. Insista, deixe claro que é preciso dialogar, colocar os pingos nos is. Muitos de nós não gostamos de conflito com os nossos filhos. Eu sou mãe e eu sei disso. É muito difícil.
Mas, queridos irmãos, muitos dos nossos filhos, quando vão para o quarto, quando se trancam em seus quartos por horas, muitas vezes por dias, eles já não saem mais de lá sendo os mesmos, queridos. Quantas influências, quantas outras fontes eles podem ir buscar? Se tornam cada vez mais apáticos desta forma, distantes. Com a ajuda de Deus, seja você, pai e mãe, a principal fonte de ajuda do seu filho, mesmo se você não puder entendê-lo completamente. Tente crescer junto com ele. O segundo aspecto é: faça perguntas ou faça pequenas reuniões em famílias onde vocês podem dialogar. Nesta reunião, dê a mesma oportunidade para que todos eles pronunciem, por exemplo, sobre os limites do uso da tecnologia, estabeleçam regras no lar. Faça isso especialmente se vocês estiverem adolescentes. Assim, cada um terá a responsabilidade de seguir as próprias regras que todos criaram. Dê trabalho para o seu filho. Como assim, Janete? É isso mesmo. Arrume o que o seu filho fazer para que ele não fique à toa, sem fazer nada, gastando horas e horas em outras questões que não são significativas para ele. No seu trabalho, há uma agenda a ser cumprida, não é mesmo? Na escola onde o seu filho está, há uma agenda que os seus filhos devem dar conta. Em muitos lares, no entanto, queridos, os filhos vivem livres, descompromissados, sem nenhuma responsabilidade. Não precisam cuidar de ajudar em casa, não precisam cuidar do seu quarto, não precisam aprender um instrumento, um idioma, não tem responsabilidade nenhuma. Então os filhos podem desempenhar muitas atividades, as mais diversas funções domésticas, por exemplo, de acordo com a faixa etária. Façam esse teste em casa, nós falamos sobre isso ontem. Divida as atividades domésticas que eles podem fazer e não abram mão de deixá-los sem as devidas restrições, caso não cumpram as suas responsabilidades. Queridos irmãos, neste quesito, novamente, seja um modelo no cumprimento das suas próprias responsabilidades. O que mais? Que tal incentivarmos os nossos filhos à leitura de bons livros e cobrar um bom desempenho escolar? Qual é a profissão do seu filho? Estudante. Ele é filho, mas ele é estudante. Então, no mínimo, ele tem que ser um bom estudante, um bom aluno. Então, ser bom aluno toma tempo, exige muita leitura, exige dedicação. Mantém a mente ocupada, deve manter a mente ocupada e contribui para a melhoria da autoestima dele. Como é bom você ser um bom aluno. Como é bom você se esforçar e melhorar no seu rendimento acadêmico. Acima de tudo, ser um bom aluno e ler bons livros diminui o tempo de ociosidade, o qual muitos recorrem à tecnologia. E desses tópicos, o último seria: crie alguns contextos alegres e diversificados. Invista em atividades extracurriculares, como nós já falamos, para os filhos, como esporte, música, aulas de idiomas, clubes de aventureiro, clube de desbravadores. Os nossos clubes são riquíssimos. Os nossos filhos podem crescer em vários aspectos, e especialmente no desenvolvimento psicossocial, né? Então, não se esqueça de semanalmente planejar, cuidar daquilo que o seu filho está fazendo. E nesse sentido, queridos, nós temos muitas opções de fazer juntos com eles. Jogar bola, fazer piquenique, visitar os tantos parques que vocês curitibanos têm aqui. Que coisa linda, né? Quanta coisa nós podemos fazer juntos. No entanto, queridos, nenhum desses itens poderiam sair do papel se nós não tivéssemos o auxílio divino. Nós vivemos tempos muito difíceis. E nós, por vezes, recorremos e temos problemas que nós nunca imaginávamos que teríamos em nossa família. Então, é preciso, acima de tudo, recorrermos ao auxílio divino. Então, ore diariamente para o seu filho. Siga primeiramente esta lista. Ore diariamente por ele. Ao acordar, quando for para o trabalho, quando estiver debaixo do chuveiro, quando estiver ouvindo, quando estiver dormindo, ore incessantemente por seu filho. 2, adquira a sua lição da escola sabatina. Estude com ele. Seja fiel no sentido de comprar, de não faltar esses materiais. Dinamize o culto familiar com a participação de todos. Incentive a leitura diária da Bíblia.
e torne as horas do sábado e os cultos da igreja momentos muito esperados por todos. Bem, eu comecei essa pequena fala contando aqui um texto de uma psicopedagoga. Eu gostaria de terminar e concluir com um poema que eu gosto muito, que eu ouvi há muitos anos, e a tradução da nossa querida tradutora, ex-tradutora, né, já falecida, professora Isolina Vadvogel, e o texto diz o seguinte: já estão dentro todas as crianças? Ah, a noite vem, as nuvens se encastelam, toldando em seu negror o céu de anil. Os animais para o abrigo apelam e os passarinhos vão voando aos mil. Trovões estalam, rompe a tempestade, a treva estende o manto sem tardança. E eu pergunto: estão dentro todas as crianças? Estão dentro todas as crianças, irmãos? A noite vem, a noite em que o pecado campeia pela rua fora, buscando incauto o jovem descuidado, prendendo-o em suas teias sem demora. Ó mães, cerrai-lhe presto a vossa porta, guardai ciosas as vossas esperanças. Estão dentro todas as crianças? Irmãos, estão dentro todas as nossas crianças? Vigia sempre a tua fé segura, e quando enfim chegar o Rei da Glória e nas mansões celestiais entrarmos, gozemos nós, queridos irmãos, as bem-aventuranças, tendo lá dentro, lá no céu, todas as nossas crianças. Amém. Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz, porque nossa igreja é uma igreja que está em movimento. Nós temos uma lista enorme de pessoas esperando novos instrutores bíblicos para dar estudo a elas. Os nossos instrutores bíblicos já estão sobrecarregados, já tem muitas pessoas para estudar a palavra. E eu quero fazer um apelo para vocês aqui. Você que tem um desejo de dar estudo bíblico, você que deseja compartilhar o evangelho com outra pessoa, me procure no final desse culto. Eu quero anotar seu nome e colocar você no grupo de instrutores bíblicos. Amigos, todas as decisões que vocês estão presenciando aqui são decisões de pessoas que estudaram a Bíblia com outros irmãos, membros da nossa igreja. Estão a cada dia aprendendo mais e mais a respeito de como dar estudo bíblico. Nós temos uma equipe muito grande. Eu gostaria que você também fizesse parte dessa equipe. Hoje, a introdução do batismo, quem dará é o pastor Denilson. E como é de costume desta semana, teremos mais uma decisão. Amém por isso? As pessoas estão aceitando a Cristo Jesus. Meus queridos amigos, nós estamos muito felizes nessa noite novamente por vermos a decisão. E hoje, a decisão é do nosso amigo Manuel. Manuel, ele recebeu alguns materiais da Novo Tempo, recebeu materiais que a Igreja Adventista do Sétimo Dia preparou, e um desses materiais foi um DVD chamado Respostas, do nosso amigo Ivan. E o Manuel está de forma pública apresentando a decisão dele. Meus queridos, isso é um derramamento do Santo Espírito. Nós precisamos nos envolver cada vez mais para ajudar as pessoas a escolherem a Jesus. Manuel, Deus seja louvado. Manuel, seguindo o desejo do teu coração, para novidade de vida em Cristo, para zerar a vida e começar tudo de novo agora, para honra e glória de Deus, amém por isso? É o que você mais quer, o teu olhinho está brilhando aqui, é bonito ver isso, amém por isso. Esse compromisso com Deus, o testemunho que você está dando, que seja só o começo de uma linda caminhada, Manuel, tá bom? E como você pediu, atendendo o apelo do Espírito Santo ao seu coração, eu como pastor te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus seja louvado pela sua decisão, Manuel.
Nós estamos muito felizes por isso. Que Deus continue te usando e te abençoando, tá bom? Meus queridos, da mesma forma que pessoas como Manuel têm escolhido seguir a Jesus, nós precisamos diariamente nos colocar disponíveis para servir ao nosso Pai. E o pastor David trouxe um comunicado muito significativo. Tem pessoas querendo estudar a Bíblia. E Deus levantou você para ser o instrutor dele. Se coloque disponível. Deus chamou você pelo teu nome algum tempo atrás e falou que você iria ajudar alguém a escolher a seguir Jesus. Então, amados, entre em contato conosco e seja um homem ou uma mulher de Deus para ajudar outras pessoas a escolherem seguir a Jesus. Hoje também nós teremos o momento dos dízimos e ofertas. Vamos ter uma linda mensagem musical apresentada. E enquanto alguns trouxerem o dízimo e a oferta, aqueles que não trouxeram, ou mesmo aqueles que trouxeram, que vão poder participar conosco na transmissão também, faça a oração. O motivo de oração de hoje, eu acredito que alguns de vocês já saibam. Hoje eu fui colocar em prática esse motivo de oração. Um deles é criar um novo hábito de estilo de vida saudável. Crie esse hábito para que Deus possa usar você para ajudar outras pessoas. E o segundo motivo de oração que nós temos durante os 10 dias de oração é que devemos interceder pelos nossos 5 amigos. Eu intercedi, entrei em contato com 2 deles antes de ontem, tive um retorno legal, positivo, e nós precisamos continuar intercedendo. Você trouxe o dízimo e oferta? Participe dessa adoração. Está conosco na transmissão? Graças a Deus por essa ferramenta, temos o QR Code. Você pode ser fiel aí também. Meus amados, enquanto o louvor e a adoração estiver acontecendo, faça a oração. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força,
vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar em ti, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Boa noite, queridos irmãos. Serão bem-vindos ao nosso culto de hoje. As pessoas que acompanham a transmissão também serão bem-vindos. Vamos orar pelo dízimo. Vocês trouxeram o dízimo aqui à frente? Incline o rosto, vamos orar. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos recebidas, pela dádiva da vida, as bênçãos materiais também que o Senhor nos dá. O dízimo que foi trazido é um reconhecimento de que o Senhor é dono de tudo, e também é um compromisso de que continuaremos sendo fiéis. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Bom, espero que vocês tenham tido um bom dia. Cada dia tem os seus desafios, as suas oportunidades, mas eu espero que você tenha tido um bom dia hoje e que Deus tenha lhe dado vitórias a despeito das lutas e dos desafios que todos nós enfrentamos. Por isso, Samuel, podemos cantar, né? Podemos cantar que Deus é bom. Deus é tão bom. Cante comigo. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é bom pra mim. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus é bom pra mim. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus é bom pra mim. Deus me sustém. Deus me sustém. Deus
sustém, Deus me sustém, Deus é bom pra mim. Samuel, agora só eles. Deus é amor. Tá bonito. Deus é amor, Deus é bom pra mim. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado pela gentileza, pelo piano. Muito obrigado mais uma vez a Janete por nos trazer essa apresentação. Pastor André, a fala dela está dando mais ibope que o sermão, viu? Né? Que bom, né? As mulheres já estão tomando conta mesmo, então está tudo certo. A Janete nos lembrou do nosso compromisso com a educação dos filhos. E nos lembrou também da importante pergunta: estão dentro todas as crianças? Estão dentro todas as crianças? Muito bom. Toda noite a Janete vai ter esse momento especial para as famílias. Eu acho que eu estou vendo o professor Renato Gross, é isso mesmo? É isso. Hoje não está com a esposa, a professora Janine não está hoje. Eu queria dizer em público, coisas boas têm que ser ditas em público, que o professor Renato Gross e a sua esposa Janine exerceram um profundo impacto na minha vida intelectual. Ele foi meu professor, ela também, na minha formação pedagógica. Eu fiz teologia, depois eu, querendo ser o melhor professor, fiz pedagogia. E o professor Renato e a professora Janine foram excelentes professores. Obrigado, professor Renato. Um dia ele falava na sala de aula da importância do estudo, de conhecer outros lugares, e ele falava da Johns Hopkins University. O senhor lembra? Em Baltimore. Pois você sabe que um dia, como família, nós fomos conhecer a Johns Hopkins University, listada sempre como uma das melhores universidades do mundo. E nós fomos lá. E a Janete tirou uma foto minha. E eu mandei para o professor Renato. Eu disse: professor Renato, o senhor falava, aqui estou eu. Eu quis conhecer por sua influência. Obrigado, professor Renato. O senhor continua abençoando o senhor e a esposa. Vocês estão lendo a revista todos os dias? Então, uma bênção, né? Hoje foi obediência e oração. Foi linda a leitura. Não deixe de fazer essa leitura todos os dias, preferencialmente de manhã. Há lindos textos bíblicos listados. Deuteronômio 36, Ezequiel 36, 26. Me chamou muito a atenção esse texto de Ezequiel 36, 26, onde Deus diz que quer nos dar um coração novo. E na Bíblia, coração não significa exatamente o sentimentalismo. Coração significa mente, significa intelecto, significa vontade. Deus quer nos dar uma nova vontade para que possamos amá-lo e para que tenhamos vida. Faça a leitura sempre deste material que é muito bom e foi preparado com todo carinho. A pergunta que eu tentarei responder hoje é: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu em um vilarejo desconhecido. Foi filho de uma camponesa. Ele cresceu em outro vilarejo, onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos de idade. Então, durante 3 anos e pouco, ele se tornou um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição, nunca teve uma família, nunca teve uma casa, não frequentou faculdade, não conheceu cidade grande, não se afastou sequer 300 quilômetros do lugar onde ele nasceu, não fez nada que normalmente acompanha o poder, não tinha credenciais, era simplesmente ele. Tinha apenas 33 anos de idade, quando quase toda a opinião pública se voltou contra ele. Os seus amigos fugiram e 2 deles chegaram a negá-lo.
Foi entregue aos seus inimigos e passou pelo escárnio de um julgamento injusto. E finalmente foi crucificado entre dois ladrões. Quando ele estava morrendo, seus executores disputavam por suas roupas, suas únicas propriedades neste mundo. Quando morreu, foi sepultado em um túmulo emprestado por um amigo misericordioso. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da história da humanidade. Sim, amigos, Jesus Cristo é extraordinário e com 12 discípulos ele exerceu uma influência civilizatória que dura até hoje. Quem é Jesus Cristo? Nesta noite eu gostaria de pintar um quadro com vocês, a partir de um texto extraordinário do Novo Testamento, João capítulo 13. Você tem a sua Bíblia? Abra lá por gentileza. Você que está nos acompanhando pela internet, tome a sua Bíblia também, João capítulo 13. Este é um texto memorável, que merece ser lido muitas e muitas vezes. Mas antes de ir a alguns versículos deste texto, deste capítulo, eu gostaria de lembrar que em João capítulo 13, irmãos queridos, nós não temos um discurso bonito, nós não temos um discurso comovente, nós não temos um discurso filosófico e nós não temos um discurso teórico, não. Em João capítulo 13, nós temos o estilo de vida de um homem encantador e de um homem transformador. Quem é Jesus Cristo? João capítulo 13. Vejamos algumas atitudes de Cristo, tentando encontrar resposta à pergunta: quem é Jesus Cristo? E vamos para a primeira atitude de Cristo, João capítulo 13, versículo 1, e você vai ver algumas frases acompanhadas de algumas imagens. Aqui está a primeira, João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, observe, amou-os até o fim. Número 1, Jesus Cristo é um Deus que ama. Jesus Cristo é um Deus que ama. Irmãos queridos, amigos, Jesus de fato amava as pessoas. As suas palavras eram precedidas por gestos de amor. A sua morte foi precedida por seu amor. Para Jesus Cristo, tudo começava e tudo terminou com amor. O texto diz que ele amava seus discípulos com amor infinito. O texto diz, amou-os até o fim. E João usou, não por acaso, a palavra agapao, que significa receber as pessoas com alegria, acolher as pessoas com gosto, amar com carinho as pessoas. O que Jesus está mostrando aqui é que ele gosta de receber gente. Ele gosta de acolher pessoas. A sua vida gira em torno de pessoas. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um Deus que ama. João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aqui está a segunda atitude de Cristo. Jesus Cristo é um Deus que ama as pessoas problemáticas. A cena é impressionante. Cristo está participando de um momento familiar muito bonito, com profundo significado religioso e teológico. Diante dele, ao lado dele, há 12 homens, os seus discípulos, os seus liderados. 2 deles irão trair o mestre, mas a expressão amou-os até o fim inclui esses 2 traidores. É muito fácil amar as pessoas que não causam problemas. É muito fácil gostar das pessoas que cumprem as metas. É muito fácil gostar das pessoas que alcançam os alvos.
É muito fácil gostar das pessoas que participam das programações. É muito fácil gostar das pessoas que são simpáticas. É muito fácil gostar das pessoas que são atenciosas. É fácil ser educado com quem é educado conosco. Mas o que nós fazemos? O que nós fazemos com as pessoas que nos desrespeitam? O que nós fazemos com as pessoas que são mal educadas conosco? Como tratamos as pessoas que são atrevidas conosco? Como lidamos com os traidores? Sabe de uma coisa? É no trato com pessoas problemáticas que demonstramos o tipo de cristãos que somos. O cristão autêntico ama também aqueles que aparentemente não merecem ser amadas. Jesus ama a todos, incluindo os problemáticos, os rebeldes, os impulsivos, os que falam na hora errada, como Pedro. Ele ama os rebeldes. Claro, ele veio salvar os perdidos. João capítulo 13, versículos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui está a terceira atitude impressionante de Cristo. Jesus Cristo é um Deus que faz ações positivas e surpreendentes em favor das pessoas. Segundo o costume judaico, que remonta provavelmente aos tempos de Cristo, lavar os pés era o dever de um escravo estrangeiro. Não era nem sequer algo que se esperava do escravo judeu. No entanto, na ausência de um escravo estrangeiro e na ausência de um escravo judeu, quem deveria lavar os pés do homem, do mestre, era a mulher. E quem deveria lavar os pés dos pais eram os filhos. Uma vez que não haviam escravos, uma vez que não havia pessoa que deveria supostamente tomar a atitude de lavar os pés dos 13, esperava-se que um discípulo assumisse esse papel. E Jesus Cristo quebra todo o protocolo. Ele contraria toda a expectativa, porque ninguém esperava que o mestre fizesse isso. Afinal de contas, naquele contexto, a toalha e a bacia do serviço combinavam com gente de terceira e de quarta categorias, nunca com um mestre. Mas é exatamente isso que Jesus faz. Ele se levanta, se encurva e começa a lavar os pés de todos, diante do olhar estupefato dos 12 discípulos. Eu fico pensando que numa época em que não havia equipamentos fotográficos instantâneos para captar a cena, não havia selfies para registrar o momento, aquele quadro foi captado pelo clique da memória dos 12 e se tornou um ícone para esses 11 homens que revolucionaram o mundo. Jesus é assim. Ele faz coisas positivas e marcantes pelas pessoas. João capítulo 13, versículos 6 e 7. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Aqui está a quarta atitude de Cristo. Jesus Cristo é um Deus que acredita no crescimento das pessoas. Jesus Cristo acredita no crescimento das pessoas. Em seu ímpeto infantil, Pedro se comporta com total ingenuidade, mas o modo como Jesus reage é espetacular. Em vez de críticas, o mestre faz uma afirmação que Carl Rogers ou Abraham Maslow teriam chamado de profecia autorrealizadora. Mas isso era muito mais do que uma profecia autorrealizadora. Jesus Cristo acreditava que Pedro entenderia as coisas, que amadureceria e que chegaria lá.
o mestre estava certo. Alguns anos depois, Pedro se transformou no grande líder da igreja apostólica. Eu fico pensando num desafio muito grande que todos nós temos. Nós muitas vezes duvidamos das pessoas, da capacidade das pessoas, do crescimento das pessoas. Quantas vezes nós já pensamos assim sobre alguém? Esse aí não tem jeito. Esse aí não vai dar em nada. Ele é assim mesmo. Esse aí será um fracassado. Jesus Cristo é um Deus que acredita até no último instante no crescimento das pessoas. Sabe de uma coisa? Aquele adolescente que a gente acha que é rebelde, aquela moça que a gente acha que é antipática, daqui a alguns anos poderão ser profissionais bem-sucedidos, altamente qualificados e bem envolvidos nas atividades da igreja. E sabe o que é pior? Se nós duvidamos deles, um dia vão cruzar na rua conosco. E se nós os tivermos desprezado, com que olhares eles vão nos encarar? Pior, com que olhares nós vamos encará-los? Jesus Cristo nos ensina que precisamos acreditar no potencial das pessoas. João capítulo 13, versículos 8 e 9. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Provavelmente Jesus aqui está falando do costume de banhar-se, de banhar o corpo antes de ir a uma festa. É assim que eles faziam. Quando os convidados chegavam à festa, já com o corpo banhado, era necessário somente lavar os pés. Evidentemente, amigos, nós temos aqui uma profunda lição espiritual. Os discípulos deveriam constantemente ser purificados, pois o pecado constantemente nos tenta e muitas vezes nos faz cair. Aqui Jesus Cristo está sendo um agente de purificação. Aqui Jesus Cristo está sendo um agente de santidade. Se bem que Ele é a pureza em pessoa, se bem que Ele é a santidade em pessoa. O recado é claro. Jesus quer, da nossa parte, uma vida pura e uma vida santa. João capítulo 13, versículo 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Sexta atitude de Cristo. Jesus Cristo é um Deus que não oculta e nem ignora as nossas falhas. Em todo o seu ministério, Jesus Cristo nunca escondeu a verdade. Ele disse que alguém não estava limpo. E quem não estava limpo, certamente entendeu o recado. Jesus Cristo, irmãos, nos ama profundamente. E porque nos ama profundamente, Ele jamais faz jogo duplo conosco. Ele nunca vai dizer que está tudo bem, se a nossa vida não está nada bem. Sabe por quê? Porque Jesus não esconde o jogo. Jesus não esconde a verdade. Por vezes a sua verdade nos machuca, por vezes a sua palavra produz desconforto, mas sempre a sua verdade nos alcança e sempre ela pode nos transformar em seu amor. Jesus Cristo nos admoesta, Jesus Cristo nos chama a atenção. Ele sabe que antes que a semente do Evangelho possa encontrar um lugar,
O solo do coração precisa ser mexido. Antes que seja possível buscar cura em Jesus, precisamos ser despertados para o perigo de saber que estamos vivendo em pecado. E por isso Ele nunca vai esconder as nossas falhas. Irmãos queridos, as admoestações são uma espécie de trombeta de Deus para acordar consciências adormecidas. É por isso que Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecador. Deus não transmite mensagem de paz para embalar os pecadores numa segurança fatal. Deus coloca pesados fardos sobre a consciência do pecador e penetra o coração do pecador com setas de convicção. Os anjos ministradores apresentam aos pecadores os terríveis juízos de Deus para aprofundar a necessidade e para instigar o brado: o que eu devo fazer para ser salvo? Palavras que embalam os nossos pecados nunca vão provocar essa frase. Eu sou um pastor visitante. Domingo cedo, estou indo embora. Então eu posso dizer algumas coisas e vocês não vão me encontrar mais. Eu não vou ser irresponsável, obviamente. Mas eu queria dizer algo a vocês com todo respeito e com todo carinho. Você que é pastoreado pelo pastor André e sua equipe aqui, e você que é pastoreado pelo pastor André e sua equipe à distância. Deixa eu dizer algo para vocês com todo carinho e respeito. O pastor desta igreja, o pastor André, de vez em quando puxa a orelha de vocês. É isso? De vez em quando ele faz isso. E está tudo certo. Os pastores precisam admoestar desde o púlpito. De vez em quando, os pastores precisam chamar a atenção da igreja. Porque pastores não podem esconder o jogo. Pastores não podem ocultar a verdade. Pastores não podem embalar o sono tranquilo de um pecador adormecido. Não, não podem. Este não é o único papel de um pastor, e talvez nem seja o seu papel principal, mas é um papel. O pastor não pode fugir da tarefa de corrigir. O pastor não pode fugir da tarefa de apontar o erro, nunca para aprofundar a crise, sempre para resgatar o pecador. Por isso, quando o pastor André, ou algum pastor dessa igreja, puxar a sua orelha desde o púlpito, ouça com atenção. Assim fazia Jesus, por puro amor. Aliás, você que é pai e mãe, de vez em quando, você tem que fazer isso em casa também. Sabe de uma coisa? Se todos nós nos admoestássemos com amor, haveria menos apostasia e mais fidelidade. Muitas vezes nós vemos o irmão em erro e nada falamos. Achamos que não falando somos simpáticos. Na verdade, quando vemos alguém pecando e não admoestamos em amor, estamos fazendo nada mais e nada menos do que pavimentando a estrada desse irmão para o inferno. E é justamente isso o que nós não gostaríamos de fazer. João 13,15. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sétima e última característica, a atitude de Cristo. Jesus Cristo é um Deus exemplar. Jesus Cristo é um Deus exemplar. Infelizmente, irmãos e amigos, o retrato do Jesus histórico tem sido alterado para satisfazer as imaginações daqueles que querem um Jesus cada vez mais parecido com eles, daqueles que querem um Jesus cada vez mais um simples parceiro em suas causas ideológicas nas quais militam.
No laboratório de alguns teólogos e de alguns não teólogos, Jesus é tratado como um camaleão. Jesus é forçado a se adaptar ao pano de fundo pintado por alguns teólogos e por alguns não teólogos. Jesus Cristo é forçado a se adaptar ao gosto do freguês, como se fosse uma marca de shampoo, uma marca de roupa ou um utensílio qualquer. Por isso, precisamos gastar mais tempo lendo os evangelhos e menos os teólogos, porque é nos evangelhos que nós encontramos em fonte segura quem é Jesus Cristo, como é Jesus Cristo. Bom, quem é Jesus Cristo? De acordo com João capítulo 13, eu fiz um pequeno resumo que você vai acompanhar agora. Jesus Cristo é um Deus que ama. Jesus Cristo é um Deus que ama as pessoas problemáticas. Jesus Cristo é um Deus que faz ações positivas e surpreendentes em nosso favor. Jesus Cristo é um Deus que acredita em nosso crescimento. Jesus Cristo é um Deus que purifica e santifica a nossa vida. Jesus Cristo é um Deus que não oculta e nem ignora as nossas falhas. Jesus Cristo é um Deus exemplar. Eu acho isso espetacular. Eu acho isso espetacular. Chegando em casa, leia com mais calma João capítulo 13. Há muito mais características. Eu resumi em 7, mas a lista é longa, tem mais do que 7 itens. Samuel, acho que vale a pena cantar, né? Vocês, irmãos, se lembram daquele hino 91? Jesus é melhor? Vamos cantar? Jesus é melhor assim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Vamos lá. Pode ser um rei de poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Muito obrigado, Samuel. Lindo hino, né? Esse foi o primeiro hino que eu aprendi do hinário na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tinha 13 anos de idade. E ao pôr do sol, eu fechava o meu quarto, o único adventista em casa,
eu abri Inário e eu cantava esse hino. Prefiero a mi Cristo, em espanhol. Bom, mas a pergunta continua. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Já tivemos um pequeno vislumbre, João capítulo 13. Mas é óbvio, é claro que há muito mais na Bíblia para entender quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é muito mais do que acabamos de descrever em João capítulo 13. Se a gente pudesse perguntar diretamente a Cristo, Ele diria muito. E de fato, Jesus disse muito sobre si próprio. Neste mesmo Evangelho de João, do qual acabamos de estudar o capítulo 13, João é o lar dos bem conhecidos ditos eu sou de Jesus Cristo. Ele se refere diversas vezes a Ele como ele sendo eu sou, por exemplo, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E se nós rebuscássemos nos evangelhos, encontraríamos outras respostas à pergunta quem é Jesus Cristo. Por exemplo, Ele é profeta, Ele é mestre, Ele é filho de Davi, Ele é servo, Ele é filho do homem, Ele é Senhor, Ele é Cordeiro de Deus, Ele é Santo de Deus, Ele é o princípio, Ele é sumo sacerdote, Ele é aquele que vive, Ele é libertador e Ele é a brilhante estrela da manhã. Quem é Jesus Cristo? Permita-me acrescentar mais 3 itens à minha lista de 7. O primeiro está em João capítulo 1, versículo 14. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Deus encarnado. Seguramente, irmãos, seguramente estas palavras que para nós soam tão naturais, João capítulo 1, versículo 14, seguramente estas palavras de João 14 estariam entre as primeiras no ranking de choque para um judeu do primeiro século. A ideia de que Jeová se tornou carne era considerada blasfêmia para o judeu. Você confere isso em João capítulo 10, versículo 33. No entanto, a encarnação é a maior maravilha de Deus, algo que nenhuma criatura nem sequer consegue imaginar. O próprio Deus talvez não poderia realizar uma obra ao mesmo tempo mais difícil e ao mesmo tempo mais gloriosa. Por isso tem sido chamada de o milagre dos milagres. O teólogo irlandês James Ussher se referiu à encarnação como sendo o ápice da sabedoria, o ápice da bondade, do poder e da glória de Deus. O teólogo Thomas Godwin disse que na encarnação de Cristo, céu e terra se encontraram e se beijaram. Sim, irmãos queridos, a encarnação de Cristo é o melhor insight que Deus nos deu sobre si mesmo, e fez isso na figura de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Segunda, Jesus Cristo é Deus. Jesus de Nazaré não é um mero homem. Jesus de Nazaré não é um simples mestre da moral, como dizem alguns bons livros. Não. Jesus Cristo não era um grande mestre? Não. Jesus Cristo não era apenas um grande sábio? Não. Ele é o Deus homem, e a Bíblia está repleta de provas incontestáveis da sua divindade. Eu queria apenas apresentar 3. A primeira, Ele afirmou ser o Filho de Deus. Em João capítulo 3, versículo 18, Ele se autodenominou o unigênito Filho de Deus. Esse título majestoso foi repetidamente apropriado por nosso mestre. Ele se chamava assim. Através desse título, nós vemos claramente que quando ele mencionava isso, os judeus entendiam que era uma blasfêmia
blasfêmia. E em algumas ocasiões eles quiseram matá-lo por causa dessa blasfêmia. Por quê? Porque ele se dizia, ou ele se fazia igual a Deus, e ele dizia ser igual a Deus. E por que ele dizia ser igual a Deus? Porque ele era Deus. 2. Jesus afirmou sua plena posse do poder de perdoar pecados. Os instintos morais dos judeus estavam corretos quando se apresentaram e disseram assim: quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Marcos capítulo 2, versículo 7. Não nos admiramos que com as ideias que tinham sobre Cristo, eles perguntaram: e quem que ele acha que ele é? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? Lucas capítulo 7, versículo 49. Ou que eles exclamassem em referência a essa atitude de perdoar pecados: ele está blasfemando. Isto é blasfêmia. Jesus nunca se importou com isso, com o ato de perdoar pecados. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E somente Deus é capaz de perdoar pecados. Em terceiro lugar, como prova de sua divindade, Jesus declarou que possuía toda a capacidade de fazer todas as coisas que o seu Pai fazia. Talvez isto foi o que mais chocou os judeus. Vocês se lembram? O Salvador curou um homem no poço de Betesda. Lembram disso? Foi num dia de sábado. Quando ele foi acusado pelos judeus de pecado por esse ato, o nosso Senhor Jesus Cristo se justificou com palavras memoráveis e impressionantes, registradas em João capítulo 5, versículo 17. Ele disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O que ele estava dizendo? Desta maneira, Jesus afirma indiretamente o seu direito de fazer tudo o que seu Pai faz. E ele tem o direito de fazer tudo o que seu Pai faz, porque ele é igual a Deus. Melhor, porque ele é Deus. Quem é Jesus Cristo? Em terceiro lugar, Jesus Cristo é plenamente um ser humano. Há muitos textos bíblicos que atestam a humanidade de Cristo. Eu queria rapidamente mencionar alguns. Lucas 2,52. Você me acompanha, por favor? Lucas capítulo 2, versículo 52. Conhecido texto. Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Entre outras coisas, este texto deixa clara a seguinte ideia: Jesus possuía uma mente humana. Aos 12 anos, ele tinha um conhecimento de um garoto de 12 anos. Aos 25 anos, ele tinha um conhecimento apropriado a alguém de 25 anos de idade. A sua mente possuía percepção. A sua mente possuía lógica, as suas ideias se desenvolviam, os seus conceitos se desenvolviam, e ele ia acumulando informações como ser humano. Por quê? Porque é assim que a mente humana se desenvolve. E ele era 100% humano. Um outro ponto interessante é que Jesus possuía emoções humanas. Jesus possuía emoções humanas. Quer ver uma coisa? Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Naquela hora, diz o texto, naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Percebeu no início? Naquela hora, exultou Jesus. Jesus demonstrou alegria. Ele era humano. Mateus 8:10. Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Sabe o que eu vejo aqui?
Jesus Cristo demonstrou encantamento. Ele se encantava com a atitude das pessoas. Marcos 1, 40 e 41. Você vai se lembrar desse texto? Jesus estava diante de um leproso. Um homem leproso naquela época era a visão mais característica da pior imundície humana. O leproso era desprezado, o leproso era segregado, era impedido de se relacionar com outros seres humanos. Ao ver o leproso, o texto diz, Marcos 1, 40 e 41, Jesus ficou profundamente compadecido. Sim, Jesus demonstrou compaixão. Tão compadecido, que no final ele diz, quero, fica limpo. Particularmente, há dois textos que me impressionam e me chocam muito quando eu estudo a humanidade de Cristo. O primeiro é Marcos 14, 33. Veja lá por gentileza. Marcos 14, 33. Marcos 14, 33. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Você consegue imaginar? Jesus ficou apavorado. Jesus ficou angustiado. Sabe por que ele ficou apavorado e angustiado? Porque ele é ser humano. O outro texto que me impressiona é João 12, 27. João capítulo 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma. Das pessoas da Trindade, o Verbo encarnado Jesus Cristo é o mais próximo de nós, em virtude do fato de Ele ser igual a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Eu gostaria de concluir dizendo que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é ser humano, e por isso Ele nos conhece, por isso Ele nos compreende, e por isso é capaz de nos ajudar. E porque é Deus e ser humano, Ele quer ser o Salvador da nossa vida, mas Ele também quer ser o Senhor da nossa vida. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo não quer concorrentes. Jesus Cristo não quer concorrentes. Ele quer ser o único amor da nossa vida. Ele quer estar em nosso coração por completo. E Ele quer ter o nosso coração por completo. Porque Ele sabe que se não nos tiver por completo, não nos terá. E porque Ele sabe que coração dividido é coração de ninguém. Por isso, nesta noite, eu quero convidar você a um compromisso 100% com Jesus. Se você tivesse que carregar na sua fronte, na sua testa, um pequeno letreiro, ele deveria dizer 100% Jesus. Sim, irmãos queridos, Cristo, o lírio do vale, a rosa de Saron, Cristo, o meigo bom pastor, Cristo, o amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, Cristo, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Ele quer dar o seu perdão. Sabe por quê? Porque esse nome traz a paz. Quem é Jesus Cristo? Escutemos a Aline, a Débora, o Jonatas e o Samuel ao piano. Escutemos e respondamos: quem é Jesus para nós?
Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. A estrela da manhã, luz que me refaz. Cristo, água e pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade, salvação. Esse nome é eficaz, nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz, Cristo. Cristo. Amém. Muito obrigado ao trio. Eu convido que você leia cada vez melhor e com mais atenção os evangelhos, para ter um perfil e um vislumbre cada vez mais claro de quem é Jesus Cristo. O Jesus Cristo da Bíblia olha para você hoje e diz assim: eu conheço as suas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não pense que está perdido e abandonado. Ainda que a sua dor não encontre eco em nenhum coração humano, diz Jesus, olhe para mim e você viverá. Amém. Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra nesta noite.
Obrigado por Jesus Cristo, o Deus homem, o nosso Salvador e Senhor. Queremos confiar nele cada vez mais e viver segundo o seu querer. Leve-nos para casa em paz, dê-nos um bom descanso nessa noite. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã. Por acaso não nos ardia o coração quando ele falava de Jesus? Amanhã estaremos juntos novamente, amém? Mesmo horário, 19h30. A propósito, se você vier do seu trabalho, precisar se alimentar, a gente está servindo um lanche todas as noites ali, para que você esteja aqui e desfrute desse momento tão abençoado. Um abraço e boa noite a todos, até amanhã.